Tokyo Revengers chegou ao final e com certeza você já se pegou pensando o que aconteceu com cada um dos personagens. Depois que esse mundo das gangues foi finalizado, cada um teve seu final feliz, para que lado cada um foi e o que cada um anda fazendo, se é que está vivo. E hoje a gente vai trazer aqui o futuro de cada um e trazendo uma comparação daquele primeiro final no final da Bonten, onde muita gente aparentemente estava bem, mas outros nada legais. E agora, o que será que aconteceu comparando esses futuros? O final alternativo com o grande finale, aquele apresentado no último capítulo 278. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje então vim trazer aqui detalhadamente o futuro de cada personagem de Tokyo Revengers. E assim, é bem tranquilo, é só você se inscrever aqui embaixo e já soltar o seu like porque ajuda muita gente a chegar cada vez mais longe. Vamos pra vinheta que depois eu vou contar o futuro de cada um deles. Começando com a dupla Patin e Peiyan, os dois membros da Toman naquele primeiro futuro da Bonten, eles tinham se dado bem, já que o Patin havia praticamente herdado uma empresa do seu pai e os dois juntos tocavam a empresa. Nesse novo futuro final, a gente viu agora que eles estão cuidando de um imóvel, pelo jeito eles têm alguns investimentos. Não ficou muito claro se é realmente a mesma empresa do pai do Patin, mas os dois estão teoricamente trabalhando juntos e bem. E outra coisa, nada e nenhum sinal do casamento do Patin como foi lá no futuro da Bonten. Depois a gente tem aqui outros personagens, um deles é o Mitsuya, um dos que mantiveram o mesmo futuro. Lá no arco da Bonten ele era já um designer novato, mas em ascensão, aqui ele continuou do mesmo jeito, um designer de moda em ascensão. Quem também repetiu as mesmas profissões, o mesmo futuro, foi os irmãos Hakai e Yuzuha Shiba, já que o Hakai era modelo e a Yuzuha era sua empresária, aqui continua a mesma coisa. A única pequena troca é que a Yuzuha é chamada desta vez de agente, do Hakai é aquela que organiza toda a sua vida. Depois nós tivemos também, pessoal, o Shifuyo, que continua com o mesmo futuro, já que ele é dono de uma clínica pet. A diferença é que da outra vez nós tínhamos apenas o Kazutora, que já havia saído da prisão e foi trabalhar com o Shifuyo. Aqui ele repete o mesmo trabalho na clínica do Shifuyo. A diferença fica pelo Bad. O Bad, que havia morrido muito cedo lá no outro futuro, desta vez está vivinho da Silva. E o melhor, o Bad está tentando finalizar a faculdade de medicina veterinária para provavelmente ser o veterinário desta clínica do Shifuyo, mas é bem dito que ele continua enrolado nos estudos e já faz um bom tempo que ele está fazendo essa faculdade e ainda não finalizou. Mas o mais importante aqui é que o Bad está vivo sim, pessoal. Depois nós temos aqui, sabe quem? Os irmãos Kawata. E os coitados continuam do mesmo jeito. No outro futuro eles tinham uma pequena loja de lamen, restaurante, e agora repetiram a mesma coisa, continuam com uma loja de lamen. Já o nosso querido Taiju Shiba, no outro futuro da Bonten, nunca ficou muito claro o que ele era. Aparentemente ele já era dono de algum clube ou de algum restaurante. O que fica claro que neste futuro final, o Taiju Shiba se deu mais muito bem, porque além de ele não se envolver com nada ilícito, até onde a gente sabe, ele é dono de uma rede de restaurantes. Se tornou muito brabo o nosso pastor, o nosso varão Taijuzão da família. E agora nós temos aqui outros, por exemplo, que mudaram já algumas coisas. Nós tínhamos o Naoto, que em toda a sua vida, em todos os futuros praticamente, seguiu a carreira do pai como um agente policial, um detetive, investigador, sem nenhum envolvimento mais da Hina com mortes. Nós vemos o Naoto fugindo um pouco desse lado criminal para um lado mais investigativo, de coisas meio com suspenses. Porque nós temos agora, pessoal, o Naoto como um detetive espiritual, seria mais ou menos essa pegada, porque ele trabalha numa revista de ocultismo, mudou completamente as coisas. Então o Naoto foi uma das grandes mudanças que aconteceram aqui. Olha só, quem mais que a gente pode trazer aqui? Draken Inui,
os dois trabalhavam numa loja de motocicletas, juntos, ali trabalhando. Provavelmente o Draken devia ser o superior de Nui. Agora as coisas foram mudando um pouco. Porque o Draken, em vez de ter a sua própria loja de motos ou ser um gerente de motos, o cara decidiu mudar completamente as coisas, já que o seu grande parceiro, o Mike, dessa vez também mudou seu futuro e os dois estão completamente interligados. Por quê? O Draken antigamente trabalhava numa loja de motocicletas com o Inui. Agora o Draken é o chefe da empresa que cuida da manutenção da equipe de motos do Mike. Sim, porque o Mike agora é um piloto de MotoGP. Corridas oficiais de motos. Vejam bem, o Mike, que no último futuro da Bonten, fora todos os outros que se suicidou, se matou, foi morto, agora o Mike é um piloto de MotoGP. E olha, o cara é brabo mesmo, porque ele tem a sua própria equipe e o chefe da equipe dele, que cuida de toda a manutenção, é o Draken. E agora, pasmem, as novidades começam por aqui. Porque lembra do Kokonoi? No outro futuro, ele era um dos membros da Bonten. Agora o Kokonoi é um milionário. E sabe do lado de quem? Kisaki. Sim, o Kisaki que havia morrido por um caminhão no outro futuro, agora ele também é um milionário. Já que Kisaki se tornou uma boa pessoa, ao lado do Kokonoi, as duas grandes mentes de Tokyo Revengers se tornaram milionários e patrocinam a poderosa equipe do Mike, que tem o Mike como piloto e o Draken como chefe de equipe. Agora nós temos patrocinadores oficiais dessa equipe, Kokonoi e Kisaki, que se deram muito bem e fazem tanta, mas tanta grana, que olha só, sobra grana até para investir em organizações sem fins lucrativos. Adivinha quem que foi o responsável pela criação de uma dessas organizações, essas ONGs, que vão ajudar as pessoas mais pobres de certa forma? Sabe quem? Olha, talvez você não desconfiasse, mas como esse vídeo é repleto de spoilers do final de Tokyo Revengers, se preparem porque eu estou falando de Izana Kurokawa. O Izana Kurokawa deu o nome da sua antiga gangue Tenjiku para a organização responsável por cuidar de crianças órfãs. Sim, a Tenjiku agora tem esse grande objetivo de cuidar desses órfãos abandonados, assim como a grande maioria dos membros da Tenjiku, como é o caso do próprio Izana, é o caso do próprio Kakusho e aparentemente de outros membros como Madarame, como Mochizuki, até mesmo outros que vão se chegando pelo caminho. E agora todos eles estão neste novo futuro participando dessa ONG que ajuda crianças carentes. Lembrando que todos eles, toda a Tenjiku praticamente estava, tirando o Izana obviamente, né, estava dentro da Bonten, organização criminosa que fazia de todo o tipo de crime pesado na época da Bonten sob a liderança do Mike. Agora, voltando a ser Tenjiku, mas não uma gangue, sim uma organização cuidando de crianças órfãs, a gente vê que tudo mudou. E olha que legal, agora o Izana e o Kisaki, além de ter essa relação de bondade, já que da outra forma os dois ali praticamente só cultivavam ódio, temos agora a Kokonoi e Kisaki patrocinando também todo o investimento dessa ONG que o Izana e toda a Tenjiku agora cuidam de crianças carentes. E as coisas estão apenas melhorando. Porque você está sentindo falta de alguém? O Akun, que era cabeleireiro, continua sendo um cabeleireiro. O Takemichi é um dos grandes mistérios, eu já vou soltando por aqui. Esse final muito rápido de Tokyo Revengers deixou algumas lacunas. Uma delas é que o Takemichi, no antigo futuro, ele havia sido promovido para gerente da loja de DVDs. Não mudou muito, mas já era um pouco melhor do que ser apenas um funcionário. O problema é que o Ken Wakui simplesmente esqueceu de dar algum rumo para a vida do Takemichi depois do casamento, já que pelo menos ele casou com a Hina, mas nem a Hina e nem o Takemichi foram ditos quais são suas profissões, qual é o futuro que os dois vão fazer. Agora o que dá a entender é que Takemichi e Hina vão viver apenas de amor. Outro personagem que sobreviveu nessas mudanças de futuro foi a Emma, a grande e poderosa Emma dos nossos corações. Ela também havia falecido no outro futuro, lá atrás no arco da Tenjiku. Dessa vez, viva, ela vai se dedicar a uma vida como dona de casa. Mas não se assustem, porque ela sempre gostou de fazer essas coisas desde pequena e parece que ela se sente feliz assim. E o grande mistério é que uma das frases mais emblemáticas do último capítulo demonstra uma
alta possibilidade da Emma vai ser uma mamãe e o papai é o Draken. Sim, parece que a Emma está grávida, uma das grandes surpresas, inclusive. Agora, quem mais que a gente pode contar aqui? Vamos ver quem nós estamos esquecendo. Rama, que era um fugitivo, era provavelmente uma das pessoas mais procuradas do Japão no outro futuro, agora se tornou um freelancer como um fotógrafo, viajando o mundo, tirando fotos por aí, curtindo a vida, daquele melhor jeito Rama de ser, mantendo todo o ar de mistério que ele sempre manteve. Agora também temos alguns personagens novos que não haviam aparecido naquele outro futuro. Um deles é o Aka e sua grande dupla Benkei, líderes da primeira geração da Black Dragons. Os dois continuam praticamente na mesma pegada recente do Arco das Divindades. Eles tinham uma academia e agora continuam com a academia de luta, multiplicando aí as suas artes marciais e seus ensinamentos. Outros personagens, por exemplo, como a nossa querida Kawaragi Senju e o seu irmão Sanzu, lembrando que a Kawaragi Senju não havia ainda aparecido no antigo futuro, enquanto o Sanzu era um dos braços direitos do Mike na poderosa e vilanesca gangue Bonte. Agora os dois irmãos resolveram ser o quê? Youtubers, famosos e se dando bem pra caramba. E o outro irmão deles, o Takeyomi Akashi, o irmão mais velho, resolveu ser o quê? O agente deles, que é dito de uma certa forma que ele se aproveita mesmo da fama dos seus irmãos para gastar a bufunfa, o dinheirinho suado. Olha, temos também um vilão recente no Arco das Divindades que acabou morrendo e também não participou do outro futuro, que era o nosso incrível Brazuca Terano Soulf. E o cara usou toda a sua força e potência para nesse futuro se tornar um campeão dos pesos pesados das artes marciais mistas. O cara é brabo e não é à toa se tornou agora um poderoso lutador, inclusive sempre desafiando o Mike para uma lutinha, brincadeira, né? Mas o cara se tornou muito forte, mais do incrível do que ele já era. Quem mais que a gente pode falar aqui também? Shinichiro, outro que morreu no antigo futuro. E olha, afinal ele nem participa da história de Tokyo Revenge, porque ele já começa morto lá, embrionário mesmo, quando Baide e Kazutora tentam roubar a moto. Ele já morreu muito cedo. Aqui ele teve toda uma vida pela frente. E olha só, quem se tornou o dono de uma loja de motos foi o Shinichiro. E o Inui, lembra do Inui que trabalhava com o Draken? Agora trabalha para o nosso querido Shinichiro, que está vivinho também da Silva. E só pra gente não esquecer, nós tínhamos os irmãos Haitani, que participavam antes da Bonten e agora eles têm o seu próprio clube. Não fica muito claro que tipo de clube que é esse, mas o que o Shifuyu dá a entender é que é um clube onde ainda acontecem coisas ilegais. Acredito que esses foram os principais futuros, pessoal. Se a gente não esqueceu de ninguém aqui, vamos dar aquela última confirmada. Enquanto isso, você vem aqui e dá aquele like aqui embaixo. Acredito sim, então, que são esses os grandes futuros de todos, pessoal. A galera que estava na Bonten, agora praticamente todo mundo bonzinho, se dando bem na sua vida, inclusive os vilões, né, da antiga primeira geração, lá daquele primeira linha temporal, todo mundo se dando bem. Foram esses os grandes futuros. Infelizmente, Takemichi é um grande mistério e ainda não sabemos o que aconteceu, mas, no geral, todo mundo está vivo, bem e se deu bem de certa forma. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo com todos os futuros de todos os personagens. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, valeu!